A gente precisa falar sobre abuso psicológico. Tem várias notícias trágicas acontecendo nesse momento. Bom, também muitos casos sobre feminicídio, violência contra o corpo da mulher de diversas formas, violência física de forma explícita. Mas aquilo que eu ainda vejo que quase ainda não se fala na mesma intensidade é que na maioria dos casos, antes da agressão física existir, já existe uma manipulação psicológica instalada quando esses casos acontecem, né, dentro de um vínculo. Então, quando tem vínculo e quando acontece uma agressão física, que é um dos últimos estágios, a manipulação psicológica ela já está sendo instalada há tempos, às vezes há anos. Então, realmente, uma violência física, raramente ela vai começar num soco. Ela sempre vai começar numa confusão. E eu até vi esses dias um vídeo na rede social que falava sobre manipulação psicológica. Eu vou tentar achar e colocar aqui em algum lugar, né? Só que aquilo que eu vi nesse vídeo é que ele já tá mostrando uma agressão nas palavras, já tem uma violência mais escancarada, sabe? Já tá ali no tom da ameaça, já tem uma certa agressividade corporal. Quando se eu achar e conseguir colocar aqui, vocês vão entender isso que eu tô falando. E, mas isso já é um estágio mais avançado, porque o agressor ou o abusador, ele já está no nível de perda de controle. E a perda de controle nunca vai acontecer nos primeiros momentos. Inclusive, o próprio abuso, ele não se instala nos primeiros momentos. Então, a violência psicológica, ela já tá ali, né, às vezes realmente há muitos anos. E esse abuso, ele é sorrateiro. Essa é a questão. Ele não chega anunciando. Até porque, vamos combinar, né? Se alguém chegasse dizendo: oi, eu sou um abusador psicológico, um script da manipulação psicológica, se essa pessoa anuncia assim, quem é que iria entrar nessa relação e criar um vínculo de intimidade, de confiança? Então, o início da criação desse vínculo é sempre maravilhoso, né? Existe um encantamento, existe uma intensidade, isso é um dos sinais. É, existe também uma sensação de alguém especial, né? Uma pessoa generosa. E quando o abuso ele é mais sofisticado, quando vem de uma pessoa que tem uma inteligência cognitiva para desenvolver bem o abuso, ele vai aparecer no início uma relação absolutamente normal. Até as próprias crises do relacionamento são crises de um relacionamento, né, como acontece em qualquer tipo de relacionamento saudável. Então, ele vai aparecendo depois de um certo tempo nas nuances, no invisível, nos detalhes do cotidiano. Então, ele começa quando você, por exemplo, começa a perceber, depois de muito tempo de vínculo, de confiança, e de repente essa outra pessoa, né, essa pessoa que é a manipuladora psicológica, vamos chamar assim, ela começa a dizer: ai, você tá exagerando muito, você é muito exagerada, ou quando você começa a contar um fato ou uma questão que você não gostou e essa pessoa confunde a sua cabeça e fala ou que isso não aconteceu, que não era bem assim, ou que você não está lembrando do fato em si, começa a fazer uma confusão psicológica. E aí aqui tá um lugar muito importante, que é quando você começa a colocar o limite. Então, quando você começa a botar um não, e aí essa pessoa, depois de ter vínculo na relação, tá? Não é no início que isso acontece. Essa pessoa começa a falar: nossa, você tá ficando muito egoísta, você não era assim, você tá dando mais atenção para outras pessoas, você não me ama mais. E aí começa a fazer uma confusão e levando aquela pessoa, né, a vítima, a se sentir culpada. Então, quando você expressa, por exemplo, o seu desconforto, e aquilo se transforma num ataque contra você. Então, numa relação saudável, os desconfortos eles acontecem, as brigas acontecem, os conflitos acontecem e eles são, né, passíveis de conversa, de diálogo e de novos acordos. Mas que quando
o abuso psicológico ele começa a aparecer, a pessoa, no caso a vítima, vai tendo sintomas de culpa, de pisar em ovos, de começar a se adaptar na relação para não provocar algo ainda muito invisível. Às vezes a agressão física não apareceu. Então, sutilmente, essa realidade da vítima, ela vai sendo distorcida. E aí aqui eu tô usando o nome vítima porque é um nome real, tá? Inclusive um nome técnico, porque eu vejo que às vezes a pessoa não quer se sentir vítima, não quer cair essa ficha. E aí acaba negando essa realidade, mas a gente precisa começar a tomar contato com a realidade, sim, sabe? Então a realidade da vítima, ela vai sendo distorcida no dia a dia, até que ela começa a duvidar da própria percepção, até que ela começa a pensar assim, nossa, talvez eu esteja ficando meio doida mesmo, talvez eu tenha culpa nisso, e aí ela começa a se voltar contra ela mesma. Ali o abuso já está bem instalado, né? É o que, no caso, a gente pode ver, por exemplo, os casos de gaslighting, né? Que é uma forma de manipulação onde a outra pessoa altera, nega ou reinterpreta os fatos repetidamente, né? Então tem uma constância para desestabilizar a outra pessoa. O caso, por exemplo, de coerção, né, de controle, mostra que esse processo ele vai sendo, ele é progressivo. Então, por isso que ele é sutil, ele vai minando a autoestima, ele altera a percepção de realidade, ele aumenta a culpa, ele aumenta a dependência, ele aumenta a confusão mental. Então, quem sofre de violência psicológica não dá para perceber de imediato. Então, por isso que ele é gradativo. E aí a pessoa começa a se sentir, né, com esses sintomas de confusão mental, de culpa, de insegurança. Começa a achar que tá muito sensível demais, que ela tá ficando muito dramática, que tá ficando exagerada, que tá ficando louca. E aí a saúde mental, ela vai sendo corroída, literalmente, de dentro para fora. Então a pessoa vai se encolhendo, inclusive ela pode ter sintoma físico no corpo de retração, de tensão, de medo, de sensação de falta de escape. Ela vai se adaptando para evitar conflitos, aquele caso de pisar em ovos, e vai silenciando partes de si. Há um tempo atrás, eu vi uma terapeuta que trabalha com relacionamentos e sexualidade, trabalha com casais, mas dizendo que a gente precisa ter cuidado ao usar os termos como narcisista ou um relacionamento com narcisista. Ela tava falando pra gente, tipo, parar de falar sobre isso, porque isso pode julgar e culpabilizar a outra parte. Que a gente não deveria estar também tendo essas falas meio, né, diagnosticando pessoas ou reduzindo relações complexas a um rótulo. Eu concordo, claro, com parte, né? Porque é algo que precisa ser, um termo que precisa ser realmente diagnosticado por profissionais, mas eu também acho um discurso, assim, né, perigoso, né? Claro que a psicologia clínica, ela é séria, tem diagnóstico, exige critério, avaliação, responsabilidade. Nem todo conflito é abuso, nem toda relação difícil é um narcisismo patológico. Enfim, é uma coisa mais complexa. Só que tem um lado perigoso nisso, da gente não falar, não vamos falar sobre esses nomes. Porque quando a gente evita de falar certas estruturas de personalidades, ou de estruturas perversas, ou dar nome, ou explicar, né, explicar padrões abusivos, então não vamos falar por medo de rotular. A gente também pode acabar silenciando quem está vivendo de uma coerção real, uma manipulação real. A gente acaba evitando de ensinar, de dar letramento para essas pessoas. Então, falar sobre traços de personalidades de pessoas que têm falta de empatia, que têm uma necessidade excessiva de admiração, que faz uma manipulação, enfim, né, emocional, que desenvolve medo, né, na outra pessoa, medo intenso do abandono com explosões agressivas, uma tendência à agressividade. Não é sair por aí dando diagnóstico, é dando ensinamento, né, sobre essas relações,
Porque existem sim relações perversas, existem sim relações abusivas e a gente precisa dar esse letramento para essas pessoas. Reconhecer padrões descritos, assim, né, associados há uma maior probabilidade de comportamentos abusivos. Então, por que não a gente também falar sobre isso? Para dar letramento, para a pessoa falar, ah, isso tem nome, isso aqui não é normal, então eu tenho uma escapatória. Então, a gente não pode ficar com medo de falar sobre certos assuntos. Isso não significa que toda pessoa com traços narcisistas, porque todo mundo tem, é um narcisista, ou ou no caso, um perverso, ou é um manipulador. Então, assim, né, precisamos ali ter pé no chão, né, com esses assuntos, mas não ter medo de falar sobre eles. E existe, sim, padrões que eles se repetem e a gente pode aprender. Aprender a reconhecer não é julgar. Muitas vezes é se proteger e muitas vezes é salvar vidas de muitas pessoas. E na maioria, vidas de mulheres, né? Mas homens também acabam podendo ser vítimas dessas situações, mas ainda a minoria. E eu trabalho, né, mais de 10 anos com relacionamento também, com sexualidade, com tantra, com uma comunicação do casal. E eu sou uma pessoa de incentivar esse letramento, sim, para essa pessoa aprender. E existe casos e casos. Existe, quando a pessoa fala de relacionamento, a gente não pode ter medo de falar de abuso psicológico. A gente não pode ter medo de falar sobre, por exemplo, um dos traços, né, tipo love bombing, que é aquela fase inicial de encantamento intenso, de excesso de elogios, de promessas rápidas, de uma fusão acelerada. Por que não falar que esse termo existe, que esse comportamento existe, para a pessoa perceber se ela está passando por isso ou não? Né? Que depois vem uma fase, por exemplo, de desvalorização. Aqui vem a fase das críticas sutis, da inversão dos papéis e da punição emocional, por exemplo. Então, falar sobre essas fases é um estudo também dos relacionamentos, é a possibilidade da pessoa entender onde ela está. Especialmente, aí sim, se houver traços e dúvidas sobre algumas personalidades narcisistas ou com psicopáticos, né? Personalidade psicopática, com os perversos, se eles estarem envolvidos, por que não dar esse letramento para as pessoas? E aqui, eu acho que é um ponto importante. Se a pessoa está em dúvida, testa. E o primeiro teste é você começar a dizer não. Colocar os seus próprios limites, né? Não é um não aleatório, claro, né? É um limite saudável. Se você coloca um limite saudável na relação, seja qualquer relação, tá? É afetivo, sexual, é familiar com uma pessoa da tua família, numa relação profissional, mas numa relação que já tem ali um vínculo, quando você coloca o limite saudável, veja o que acontece. Observa a reação dessa pessoa. Se for uma pessoa emocionalmente madura, a pessoa madura, ela também pode se frustrar. Então você diz o não e a outra parte pode ficar com raiva, pode sentir, né, pode ficar triste, pode não aceitar de primeira e ir para um diálogo. Por que você está agindo assim? Agora você começou a agir de forma diferente. Vamos conversar e aí acontece um diálogo, acontece um entendimento e acontece um novo acordo de ambas as partes. Isso é natural, né, de uma relação. Agora, uma pessoa com tendência ao abuso, aí ela vai agir de uma outra forma. Ela pode fazer um silenciamento punitivo, que é o tratamento de silêncio, uma punição emocional, uma vitimização, tipo, você tá sendo egoísta, você não me ama mais, para outra pessoa se sentir culpada. Uma inversão da culpa, e isso tem nome, por isso que eu falo sobre letramento. Como que é o DARVO, né, que é um nome dado para explicar esse comportamento, que é quando a pessoa nega, né, do abuso emocional, ela ataca quem está denunciando, né, ou seja, a vítima, ela inverte os papéis e ela se coloca na vítima, ou seja, a outra pessoa que está sofrendo o ataque, que é a vítima, começa a falar assim, caraca, será que sou eu a culpada disso? Sou eu que estou manipulando? Há uma inversão e essa confusão mental. E isso já tem nome.
E isso já é explicado psicologicamente. Então, isso é algo importante. Aí, vai acabar a bateria. Então, quando acontece uma difamação, bom, e... Ai, gente, minha bateria tá acabando. Então, essa pessoa acaba que na intimidade ela vai drenando a vítima, né? A violência psicológica ela se sustenta enquanto a pessoa vai se adaptando por medo. Então, quanto mais a pessoa se adapta e cede ao outro, o outro ganha a sensação de impunidade. Então, quando você começa a se posicionar, começa a questionar, começa a colocar limites saudáveis, se o outro tenta te desorganizar, isso é um sinal, isso é um sintoma. Então, falar sobre abuso psicológico não é criar uma guerra entre as relações, entre ambas as partes. Não é patologizar, não é sair por aí rotulando, é criar um alfabeto emocional, sabe? É dar sim esse letramento e a gente não pode ter medo de falar sobre isso. Isso é um assunto muito, muito, muito importante e urgente sobre as relações, mas principalmente também quando a gente fala sobre mulheres, sobre casos de feminicídio, sobre agressão contra mulheres, esse assunto ele tá em primeiro lugar.